Boa tarde, turma, tudo bem? Na aula de ciências de hoje, a gente vai investigar como a chuva se forma. A chuva é a queda de água das nuvens. Em determinadas épocas do ano, pode chover bastante em alguns lugares e menos em outros. Mas você já parou para pensar como as chuvas se formam? Nós vamos fazer a experiência do seu livro de ciências da página 22. Para isso, você vai precisar de um ajudante, de preferência adulto, então peça ao pai ou um responsável para ajudar você nessa experiência. E você vai utilizar como material uma bacia, um copo de 200 ml, um funil pequeno, um pedaço de massa de modelar, como a gente não tinha, a gente pegou um pedaço de slime, que também serve para fixar o seu copo dentro da bacia, aproximadamente 1 litro de água, um pedaço de plástico transparente e gelo, além de um pouco de algodão. Então vamos começar? Então, primeiramente, fixe a sua massa de modelar na sua bacia. Eu vou tocar o pedaço. Depois que você fixar o copo, você vai encher a sua bacia de água, sem deixar que a água entre dentro do copo. Vou virar aqui um pouquinho para não ficar entrando a água. Você vai cobrir até perto da boca do copo. Depois, você vai colocar o seu funil sobre o copo. Você vai cobrir a bacia com plástico, mas sem esticá-lo. Você vai colocar seu plástico. E essa experiência tem que ser feita num lugar que tenha sol, num dia ensolarado, porque você vai precisar do sol. Depois você vai colocar uma camada de algodão embebido, ou seja, molhado com água sobre o plástico. Então nós vamos molhar aqui o algodão. A gente vai abrir o algodão, né? Vou pegar um pedaço aqui. E vou molhar ele e vou colocar em cima da minha bacia. Vou molhar no algodão. E coloquei. Depois, você vai adicionar os cubos de gelo sobre o algodão, acima do local onde estão o funil e o copo. Então, vou colocar bem aqui no espaço do meu funil e colocar alguns cubos de gelo. Depois de alguns minutos em que o sol fica batendo na sua experiência, observe o que acontece. Depois de alguns minutos que a minha experiência ficou em contato com o sol, vamos ver o que aconteceu. Então, olha só, a água lá dentro está o quê? Evaporando, porque ela está subindo, porque tem calor, né? E aqui em cima, ela encontra com uma temperatura mais alta, representada pelos cubos de gelo. Esse plástico está representando a atmosfera, né? E o algodão, as minhas nuvens. Então, veja o que aconteceu. Eu vou tirar o algodão, o gelo derreteu formando uma água aqui. E a minha água, vou tirar o gelo, olha lá o que aconteceu com o plástico. Eu vejo um vapor que é representado o quê? Pela evaporação da água com o calor. E eu vejo um pouco de água aqui, representado pelo gelo derretido. Então, uma camada de água quente sobe em forma de vapor, encontra com uma densidade, com uma temperatura mais alta, que é o gelo, derrete o meu gelo, formando o quê? O vapor, e assim a chuva.
Percebe que tem água aqui derretida? Então é isso que acontece, tá? Então, respondendo as questões do seu livro, eu vou pegar o iPad aqui. Tá. Na página 23, vocês vão fazer um desenho observando o que aconteceu. Então, a água evapora em contato com o calor, chega na atmosfera em contato com a temperatura mais fria, derrete, formando as gotículas de chuva. Então, o vapor sobe, a minha água, que estava em estado sólido, fica em estado líquido e cai em forma de chuva, em estado líquido, tá? Então, olha lá na sua página 23. Em seu desenho, indique com uma seta o que representa a chuva. Então, qual é o momento que a chuva cai, né? Vamos pensar aí. Qual foi o papel do gelo nesse processo, tá? Então, olha lá. A água que se forma na parte interna do plástico é coletada pelo funil e vai para dentro do copo, né? Que seria o quê? A minha chuva. O gelo resfriou a água que evaporou, fazendo com que ela voltasse a ficar líquida ao entrar em contato com o plástico, que seria o quê? A nossa atmosfera. É possível medir a quantidade de chuva que cai em um local usando um instrumento chamado pluviômetro. Então, é esse instrumento que está aí na sua página 23. No experimento realizado, que seria equivalente ao seu pluviômetro. Então, o copo ou copo com funil, né? Que vai medir a quantidade da chuva que cai na atmosfera. Por hoje é só, pessoal. Faça um experimento em casa. Experimente, observe o que se forma no plástico, observe como que meu plástico ficou, olha lá, né? Como que acontece meu processo de evaporação e formação de gotas. Bons estudos e até a próxima!